Vamos para a palavra. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3. Hoje eu queria falar sobre batismo no Espírito Santo. Né? Eu vou contar uma história para vocês, que eu sou contador de história agora, tá? Era uma vez um jovem padawan, com seus 8 anos de idade, nesse caso era eu, tá? Eu tinha 8 anos de idade, gente, quando eu experimentei do batismo com o Espírito Santo, né? Em Arujá, nós tínhamos um cinema que a igreja alugava para fazer a reunião de todas as congregações para ceia. E eu era doido para tomar ceia, mas não podia, né? Meu pai não deixava, e todo mundo sabia que se eu pegasse, a igreja não servia ceia para crianças. E aí um dia eu estava lá, o pessoal servindo a ceia, o pastor, você que quer receber um toque do Espírito Santo, levanta a mão. Eu com 8 anos de idade levantei a mão. E foi uma experiência única. Acontece isso, são poucas as vezes, mas comigo aconteceu com criança, né? Mas acontece e é bíblico, né? Crianças serem batizadas com o Espírito Santo é importante, né? E foi uma experiência única em que eu só senti uma coisa assim, sabe? Um trem dentro de mim, assim. Mas eu não fiz nada. Eu só senti aquele negócio assim, cara, alguma coisa tomou eu hoje, né? E eu chego na minha mãe e falei, mãe, aconteceu alguma coisa hoje no culto, quando o pastor orou, eu senti um calor no meu peito. Aí a minha mãe, você foi batizado pelo Espírito Santo, amor. E eu falei, sério? Mas eu não falei em línguas. E eu vim de uma tradição pentecostal e que só é batizado em línguas quem fala em línguas. Ou é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas, né? Só que também, depois disso, eu fiquei, mas eu fui batizado no Espírito Santo, não vou falar em línguas? Que negócio é esse, né? E aí, com 9 anos de idade, um ano depois, eu estava em casa e tinha um culto diferente lá, que veio um pastor de fora, que estava prometendo todo mundo ser cheio do Espírito Santo naquele dia. Mano, era minha vez, né? Eu cheguei e falei, não, hoje o negócio desenrola. E minha mãe deixou uma pequena tarefa para mim, ó. Meu pai e minha mãe eram do louvor, ó. 6 horas eu estou na igreja passando som. Você vai com seus primos, é para ir com seus primos. Morava num bairro tranquilo de periferia de São Paulo. Passava por uma viela que não tinha iluminação para ir para a igreja. Minha mãe falou, só que você só vai com seus tios e primos porque é perigoso. Eu estava com tanta fome de Deus que eu esqueci disso e deixei meus primos para lá porque eles queriam jantar, tomar banho. Eu já tinha começado o culto, falei, vou embora. Cara, naquele dia eu e a irmã Clemência pegamos a mão, começamos a orar. E o negócio destravou e eu oro em línguas. E foi a primeira vez, e minha mãe chorando, mas cheguei em casa e me deu um couro porque eu desobedeci ela. Ela gosta que eu conte essa história. Mas aí, meus irmãos, eu tive essa experiência com o Espírito Santo aos 8, depois aos 9. Mas o meu batismo nas águas aconteceu com 11 anos. Né? Só que com 15 anos, dos 11 até os 15 anos, eu tive aquele momento de não ser desviado. Graças a Deus, o Senhor me guardou. Não ia para o rolê, porque minha mãe não deixava, né? Deus me guardou pela minha mãe. E também fiquei naquela coisa de uma igreja que não tinha atividade com adolescentes, jovens, o que eu vou fazer e tudo mais. E aí um dia, meu pai sempre procurava uma conferência, alguma coisa para animar os filhos, para não ficar todo mundo com aquela velha arada na igreja, né? Então, fui muito evento do David Keelan, fui em alguns eventos em Guarulhos que o pessoal fazia com o Cirilo, e aquele negócio agitava a gente. Aí teve um dia que meu pai falou, tem um irmão aqui que está fazendo um trabalho de gráfica para a igreja, que ele falou que tem um culto de jovens hoje aqui em Arujá. Falei, mano, conheço todo mundo já, da galera da escola, Arujá é uma cidade pequena. E eu falei, vamos lá, né? Vamos lá. Colocou todo mundo no carro, 4 filhos dentro de um Voyage. E aí a gente chegou no culto, aí o culto tinha rap, isso é clássico do culto dos anos 2000 de jovens. Um rap, um noia contando um testemunho, né? Depois vinha uma banda de rock para a galera do rock. E aí aconteceu uma coisa que eu não tinha vivido naquele tempo. Já tinha teatro, né, sempre, mas o teatro. Lifehouse. Cara, Lifehouse é clássico dos anos 2000. A música não é cristã, dá maior energia, né, e todo mundo chora no final e entrega a vida para Jesus, né? É aquele teatro em que Jesus está com a menina dançando, e a menina começa a se prostituir, beber, fumar, quer se matar e Jesus resgata ela no final. Cara, quando eu assisti aquele teatro, eu falo, não tem nada a ver comigo, mas porque eu tô acabado de chorar.
porque eu estou consciente de que eu preciso realmente de um Salvador como qualquer imundo desse mundo precisa. E aí, naquele dia, eu gosto de dizer, eu estava até conversando com o Rodrigo essa semana, que foi aquela, eu sou um pouco wesleyano no sentido de novo nascimento. Quem estuda teologia vai saber que o John Wesley fala que só é convertido quem realmente experimentou ou teve uma experiência de novo nascimento. E foi aquele dia, foi em junho de 2009, que eu falo, cara, hoje eu sou crente mesmo. Porque naquele dia eu fui embora carregado para casa, chorando, sabendo que eu era pecador. E Deus me salvou. Deus me salvou. E eu falei, cara, alguma coisa aconteceu ali naquele dia. E aí, beleza. Depois desse dia que eu tive essa experiência de chorar, que copiosamente fui para casa e minha mãe falou, caramba, Deus te renovou, né, amor? Foi. Fiquei mal alguns dias, mas passaram-se 4 anos nesse processo. Estuda teologia, para de estudar teologia, estuda de novo, estuda mais um pouco, vai para um seminário, o seminário fecha, vai para o seminário da igreja. E aí teve um tempo dentro da nossa denominação que ficou meio, um pouco criminoso orar em línguas. Porque tinha muito batista que entrou na denominação pentecostal, não tinha muito um filtro ali de alinhamento teológico, deixou todo mundo virar pastor e pode ou não pode orar em línguas, pode ou não pode dançar no manto, e fica aquela coisa. E eu lembro que eu criei uma certa resistência à questão dos dons espirituais, mas acreditava. Falei, não, Deus pode, Deus faz, eu sei, e tudo bem. Um dia, a gente já estava para noivar, falou, eu vou num evento do Dunamis lá, eu estava fazendo faculdade, e ela falou, vai ter um evento de voluntários do Dunamis, vamos junto para a gente ser voluntário e tal. Quem for voluntário do Dunamis não paga. Eu não tenho dinheiro para pagar a conferência do Dunamis, se você quiser ver, só dá uma acessada no site e ver quanto que é, né? Eu não tinha dinheiro, falei, vamos ser voluntário, claro, serve no que for necessário lá. Fui cameraman no dia, na conferência, né? E aí, nesse dia, tinha uma reunião para voluntários, estava lá, Tom Molinari fazendo louvor na época que o Tom estava ainda no Dunamis. Tem o Hayashi do meu lado assim, o outro cara do Dunamis, e uma galerinha ali, como se fosse um pequeno grupo. Começaram a orar. Começaram a orar, começa a orar, daqui a pouco a tal Brum caiu do meu lado. Falei, tá pega, né? E aí daqui a pouco um monte de gente começou a rir, e aquela coisa, né? Falei, mano, tem um negócio estranho aqui. Daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou babando no chão, daquele carpete caro da Monte Sião. E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, de repente um monte de gente mais, Senhor. Estava até o Borges, o Felipe Borges, o Eduardo lá, tudo orando por mais, Senhor. Eles nem me conhecem, nem precisam me conhecer, mas estava derrama mais. E eu comecei a sentir um negócio. Eu falei, cara, eu fui pegado pelo Espírito de novo. E aí, gente, a gente tem um dilema dentro da história da teologia, que é o batismo com o Espírito Santo. Porque tem gente que acha que crente só é batizado uma vez, tem gente que acha que não tem batismo, que esse negócio de batismo no Espírito Santo é pura emoção. Só que a gente sabe que existe uma promessa de Deus de batizar o Espírito Santo. Lucas capítulo 3, versículo 16, João Batista está pregando e diz assim, João disse a todos, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Estudo teológico não tem problema se realmente acontece o batismo com o Espírito Santo, mesmo que alguns não acreditem. A teologia vai afirmar, o batismo acontece. O problema sempre é quando esse batismo acontece. Se é na conversão, logo depois do batismo com águas, no batismo com águas ou depois de uma segunda experiência, né? E nessa manhã eu não quero me ater a defender a minha posição sobre quando isso acontece, mas nós precisamos lembrar aqui que nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo. Nas Escrituras, a gente vai ver que ela ressalta, e principalmente na perspectiva continuista, que é a nossa, de que você tem um problema de semântica, de palavras, quanto ao que é batismo e enchimento ou plenitude do Espírito Santo. Batismo e enchimento, às vezes, nas Escrituras, pode ser a mesma coisa ou usado para a mesma coisa, mas quem talvez não acredita em uma vertente quer anular a outra porque falou que o termo é batismo ou enchimento,
né? Mas uma coisa é fato, as Escrituras trabalham com essa dinâmica de batismo e enchimento, encher-se do Espírito, a mesma coisa. O ponto maior aqui é que a possibilidade de nós sermos cheios ou batizados no Espírito é por causa da graça de Deus, que derramou o seu Espírito sobre o seu povo. Deus sempre quis derramar o seu Espírito sobre o seu povo, e Deus sempre está querendo derramar mais e fazer assim com que a terra seja cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E nós precisamos ter isso como prumo em relação à nossa necessidade pelo Espírito Santo. No tempo de João Batista, que é o texto que nós lemos aqui, irmãos, o batismo no Espírito Santo e o tempo de João era algo muito marcado pela expectativa do Messias. Deus, ele promete que uma das marcas de restauração de Israel era derramar o seu Espírito sobre o seu povo. Mas não era pouca água, mas era um derramar de torrentes sem medidas, sem reservas para o povo viver em plenitude diante dele, para o louvor e glória dele. Essa expectativa era ainda maior, tendo em mente que o tempo profético das 70 semanas de Daniel, que a gente estuda ali sobre escatologia, estava se finalizando por aqueles anos que João Batista tinha aparecido, onde um ungido entraria na cidade. Então existia uma expectativa, a qualquer momento o Messias vai entrar pela cidade e vai sentar no trono de Davi, e quando isso acontecer, o Espírito Santo vai ser derramado. E isso apontava para a restauração de Israel, o estabelecimento do reino messiânico e a libertação do povo do seu cativeiro, inclusive de Roma, que estava fazendo o povo cativo no seu sistema e no seu governo. João, ele vem ao deserto anunciando o reino de Deus. E ele chama o povo a se purificar por meio do batismo nas águas do Jordão. Então o povo fala, cara, tem um cara falando de batismo, purificação, vindo no deserto. Estamos chegando próximo do momento. Deus falou que ia derramar do seu Espírito como água sobre nós. Esse abençoado está pregando o batismo com água. Será que é agora que Deus vai derramar do seu Espírito? Será que essa quantidade de pessoas acompanhando e indo se batizar com João não aponta para uma plenitude de reino de Deus vindo sobre nós? E João começa ali, né, falando, trazendo uma pregação bem tranquila, né, no seu culto, arrependam-se, raça de víboras e tudo mais. E nós não vamos falar não vamos falar nada sobre isso hoje, mas simplesmente sobre a frase, eu vos batizo com água. O povo estava procurando pela promessa de avivamento que Deus tinha dado sobre eles. O texto bíblico diz que haviam caravanas de Jerusalém e da Judéia, indo até João para ouvir e também ser batizado. Em Mateus capítulo 3 vai falar sobre isso. O fato de João estar batizando rememorava a promessa de Deus de derramar do seu Espírito sobre eles. O povo ele estava ansioso, vislumbrado com essas duas coisas diante deles. E se João não era o Messias, algo da história de Deus estava acontecendo diante deles e eles estavam querendo discernir. O Messias é João, chegou a hora da restauração de Israel, Deus vai derramar o seu Espírito, o reino messiânico chegará. Só que assim, nós temos um problema com João, porque João, ele se vestia de pelos de camelo. E ele usava um cinto de couro e comia gafanhoto. Não é a dieta que a irmã Larissa vai passar para mim, em nome de Jesus. Mas existia um estereótipo de João que dificultava ainda mais o discernimento do povo, porque Malaquias, no final do Antigo Testamento, promete que Deus enviaria Elias. E o povo fala, é Elias, é Messias, é a hora, não é a hora, o que está acontecendo? O povo sabia que estava acontecendo algo da parte de Deus na história de Israel. O povo sabia que o profeta Elias iria voltar. O povo sabia que aquele estereótipo de João era o estereótipo de Elias, em 2 Reis, capítulo 1, falando sobre isso. O sentimento do coração do povo é, Deus está fazendo algo, a gente precisa ir. Por isso todo mundo ia para o deserto. Todo mundo queria ver o que João estava fazendo. Na mente judaica, quando a gente fala sobre o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, ele normalmente tinha duas ênfases, duas conotações. Primeiro, purificação.
E o que João pregava? Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Purificação. E outra coisa que acontece, que o Espírito de Deus tinha ênfase, era no sentido de profecia. O Espírito de profecia era o Espírito de Deus. E o que João era? O último profeta da Antiga Aliança. Então o pessoal fala, mano, é agora. A coisa vai acontecer. Só que no versículo 15, o povo vai dizer assim, o João vai dizer assim, estando o povo em expectativa e pensando no coração que talvez João fosse o Cristo, João, ele vai e se revela para a galera. Ele fala, galera, eu sou rústico demais para ser o Messias. O que João está fazendo aqui é, no seu momento mais hype, em que soldados romanos, alta sociedade, baixa sociedade, prosélitos judeus estavam diante dele. Ele poderia muito bem usar daquela plataforma de visibilidade para se promover. E o que João faz? Eu o batizo com água. Ele diz isso. E o que isso impacta na realidade do ministério de João e na vida daquelas pessoas? João está dizendo que o que ele está fazendo não tinha valor nenhum para aquelas pessoas. João, ele está diminuindo e desvalorizando aquilo que ele estava praticando e fazendo o povo a praticar ali no Jordão. Então imagina, você pega talvez quilômetros, caravana, cavalo, viagem para chegar lá, o cara fala, não, isso aqui não vale nada, gente. Imagina a frustração das pessoas ao ouvirem isso de João. E vale ressaltar também que a prática do batismo no tempo bíblico se inicia após a construção do segundo templo, lá de Ageu, com o batismo de gentios que se convertiam ao judaísmo, e era um rito de purificação e abandono da sua antiga identidade, assumindo agora uma nova comunidade, a comunidade judaica como parte de seu povo. Era um meio de entrar na aliança abraâmica e na expectativa da promessa que Deus tinha feito a Abraão para ser povo de Deus. João, quando ele fala, eu vos batizo com água, diz que a sua obra é fraca e inútil. E que a obra daquele que viria seria mais poderoso do que ele. João diz que ele mesmo não serviria nem para ser o menor escravo desse homem para desamarrar a sandália dos seus pés. Em outras palavras, meus irmãos, João queria dizer, ele e o seu batismo eram inúteis comparado ao batismo que Cristo faria com o seu povo. Porque o de Cristo, o batismo de Cristo, realmente iria purificar o povo de dentro para fora. E não seria somente um sinal externo ou um banho, mas uma realidade diferente daquilo que eles estavam vivendo. Porque o batismo de João não tirava os judeus do cativeiro de Roma. O batismo de João não dava vida para eles, mas o batismo de Jesus, esse era o batismo que aquele povo precisava. E aí, meus irmãos, nós vemos o texto continuar dizendo que João vai dizer, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A primeira coisa que nós precisamos ter aqui é na última coisa, tá? Para a gente não ter problema de expectativa, que é o batismo de fogo. Sejam pentecostais ou não pentecostais, cessacionistas ou continuistas, todos os biblistas, eles têm em comum acordo de que esse batismo de fogo não é o fogo de purificação do Espírito Santo. Ah, sério? É o que o texto está dizendo. Esse batismo de fogo, ele é um batismo que não deveria ser desejado por nós cristãos, porque é um batismo de juízo. Não é um bom batismo a ser pedido ou desejado. Isso não quer dizer que nós não vamos poder mais cantar e orar pedindo pelo fogo do Espírito ou cantar deixa queimar. Ok? Fiquem tranquilos. Mas o batismo de fogo nesse texto é apontado como o dia do juízo de Deus. Onde ele, aquele que batiza com o Espírito, vai separar quem precisa ser queimado. A palha que só se nutriu do plantio verdadeiro e não era plantio do Senhor. Será queimado pelo mesmo Deus que batiza com o Espírito. Esse texto nos mostra que esse fogo não deveria ser desejado pelos que foram batizados pelo Espírito Santo.
Porque aqui ele não está pedindo para ser queimado ou consumido por um fogo de desejo, de ardor por Jesus, mas pelo fogo de juízo e condenação eterna. Aqueles que foram salvos e batizados pelo Espírito foram livres desse fogo. Só que João fala, ele vos batizará com o Espírito Santo. Essa era a fala depreciativa que João usa contra ele mesmo e o seu batismo, mostrando que o batismo no Espírito Santo era algo maior. O batismo no Espírito Santo, meus irmãos, é algo supremo nas Escrituras. Quem nega o batismo do Espírito Santo está com problemas sérios em relação à doutrina bíblica. Porque é o batismo do Espírito Santo que é o cumprimento total da restauração do povo de Deus como nação e povo eleito de Deus. Dentro de toda a experiência bíblica do Novo Testamento, o ápice da narrativa cristã é o batismo e a plenitude do Espírito, e não a cruz. Sabe por que não é a cruz? Porque sem o batismo no Espírito a cruz seria inválida. Sem o Espírito Santo descer sobre a igreja, a narrativa de Cristo na cruz seria vazia e sem propósito. Gordon Fee vai dizer uma coisa muito importante sobre o batismo e o dom do Espírito Santo. O Deus que é dado para a igreja. O dom do Espírito Santo não é um complemento à experiência cristã. Antes, é o principal elemento da vida cristã, do começo ao fim. É o batismo no Espírito Santo que marca todas as posições de que um novo nascimento aconteceu. Se antes de ser batizado nas águas, se é uma segunda bênção, se não é nada, o que marca que algo aconteceu na vida daquela pessoa é o fator do batismo no Espírito Santo. Antes ou depois de convertido, a pergunta que se faz a toda pessoa que se diz crente é, não quando você foi batizado pelo Espírito Santo? Como não? Não pergunte como é. Você foi batizado pelo Espírito Santo? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. É o batismo no Espírito, gente, que nos insere no corpo de Cristo e a vida de Cristo pulsa em nós por esse batismo. É o batismo no Espírito Santo que nos purifica inteiramente da maldição do pecado e nos provê um novo nascimento de Deus em nós, a nova vida de Deus em nós. É por isso que Paulo vai dizer que só anda guiado pelo Espírito quem foi batizado por ele. É por isso que Jesus vai dizer que eu vos darei o Consolador, do qual o mundo não pode recebê-lo. O batismo do Espírito Santo acontece, ou precisa acontecer, a todo aquele que é salvo. A minha pergunta nessa manhã é, você foi batizado pelo Espírito Santo? Isso é algo que todo cristão deveria estar buscando, meus irmãos. Por que o batismo no Espírito Santo é importante? Bom, eu vou dizer 4 coisas aqui para nós irmos para o final. A primeira delas é que o batismo no Espírito Santo é a marca de que realmente o novo nascimento aconteceu em nós. Uma das marcas do Espírito Santo estar em nós é a natureza de Cristo. E quem forma a natureza de Cristo não é consciência moral, não é um código de ética, é a pessoa do Espírito morando em nós. Se nós estamos nos tornando cristãos por princípios moralistas, isso não é evangelho, isso não tem nada a ver com nova vida. Isso tem a ver com sociedade, com costumes culturais e não com a realidade do Deus que veio morar em nós. Como a gente viu, uma das ênfases do Espírito no pensamento do Antigo Testamento é a purificação. Sem Espírito Santo, meus irmãos, não existe purificação para os nossos corações. Ele é a marca do novo nascimento sobre nós. A segunda coisa de por que o Espírito Santo é importante, o batismo no Espírito Santo é importante. Da mesma maneira que o batismo prosélito de João apontava o êxodo de uma velha realidade, dos gentios para uma nova realidade, um novo povo, assim também é o batismo com o Espírito Santo.
Talvez João não tivesse plena consciência de que o batismo que ele estava profetizando, o batismo do Espírito Santo, significasse naquele momento, como significa para nós agora. Todo aquele que recebesse desse Espírito estava abandonando o império das trevas e sendo inserido no reino de Deus. Todo aquele que recebesse do batismo do Espírito estava abandonando o seu velho povo e entrando agora na família de Deus. Talvez João não conseguisse ter em plenitude essa visão, mas Cristo fez isso em nós e por nós, deixando o batismo de fogo para o seu dia, e nós já estamos em seu reino por causa desse Espírito. Guiados pela vontade desse Espírito que nos faz obedecer a Deus e a lei dele em nossos corações, como ele prometeu por meio de Ezequiel: eu vos darei um novo coração, e eu escreverei a minha lei no coração deles, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É por meio desse Espírito que estamos desejosos e aguardando o retorno de Jesus, meus irmãos. O dia em que ele virá com um batismo de fogo. E nós desejamos isso porque nós sabemos que nós não somos mais compatíveis com a realidade desse mundo vigente. Nós já estamos inseridos num novo mundo por meio do Espírito. Nós já podemos provar desse novo mundo por causa da vida de Cristo em nós. E nós desejamos o retorno de Jesus para que isso seja completamente acabado e visível, não somente no nosso interior, mas externamente. A terceira coisa, por que o batismo no Espírito Santo é importante? É por meio do batismo que nós testemunhamos ao mundo que somos de Cristo. É por meio do batismo do Espírito Santo. Uma das ênfases da atuação do Espírito Santo, como nós vimos, é proclamação, é profetizar os feitos e a vontade de Deus. Todo o povo de Deus está incumbido de pregar o Evangelho diante de Deus e dos homens. É por isso que quando o Espírito Santo cai sobre os apóstolos em Atos, meus irmãos, eles não limpam suas lágrimas, pegam suas bolsas e vão para suas casas, tipo assim, hoje o culto foi bom. Quando eles são cheios do Espírito Santo, Pedro levanta sua voz e começa a pregar o Evangelho. E eles não podem mais viver uma vida ordinária como se fossem desse mundo. Porque eles agora têm Deus morando neles. Quarto e por último, a importância do batismo no Espírito Santo. É por meio do batismo no Espírito Santo que nós somos abençoados com dons que edificam a igreja de Cristo. Isso não quer dizer que a evidência do batismo seja algum dom, mas que o Espírito Santo vem morar em nós e começa a nos capacitar. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, capítulo 12, é Paulo tratando da questão de dons espirituais na igreja de Corinto. Ele vai falar que nós somos batizados no mesmo Espírito para sermos um só corpo. Nós somos abençoados com dons para a edificação da igreja. Isso não nos inibe, isso nos inibe de uma vida sem servir a igreja local, meus irmãos. Uma vez que você foi batizado pelo Espírito Santo, você não tem desculpa para não ser alguém que serve na igreja. Você e eu, cheios do Espírito Santo, temos uma família a servir. Do contrário, eu não sirvo para nada na igreja. Então você não tem o Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo nos dá dons. E dons servem para a edificação da igreja. Se eu não estou servindo a edificação da igreja, logo talvez eu não tenha o Espírito Santo. E se eu não tenho o Espírito Santo, o que eu preciso para isso? O Espírito Santo faz com que nós tenhamos esse sentimento de pertencer e ser pertencido a alguém, meus irmãos. Esse sentimento de eu pertenço a alguém e alguém me pertence é obra do Espírito Santo. E nós precisamos urgente disso. Você e eu podemos usar da desculpa, mas eu não fui batizado com o Espírito Santo, por isso não tenho dom ou algo para colaborar na igreja de Cristo. Se esse é o seu caso, meu irmão, eu preciso te dizer uma coisa. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, que diz que quem não tem o Espírito
não é de Cristo. E o meu convite para você nessa noite é: Ele batiza com o Espírito Santo. Essa manhã é que Ele batiza com o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo. E eu quero concluir falando algumas coisas para vocês. Craig Keener, que é um teólogo do Novo Testamento muito brilhante do nosso tempo agora, vivo, que esteve presente num dos maiores avivamentos dessa última década, que foi o de Asbury. Ele é professor acadêmico, pastor, e nesse avivamento ele serviu como diácono os universitários. E o Keener, ele vai dizer uma coisa muito importante para nós nessa manhã. O batismo no Espírito Santo é uma experiência cristã que todos nós temos ter tido. Meus irmãos, nós precisamos urgente desse emergir do Espírito em nós, desse afogamento do Espírito no nosso interior. Todo cristão precisa hoje, constantemente, ser cheio do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele está disponível a todo aquele que tem sede de Deus. E é por isso que Jesus, em João 7, diz: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Ele estava falando do Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que, mesmo que você já tenha sido batizado no Espírito, sempre tem mais dessa água para beber, porque nós estamos sempre sedentos de Deus. Há sempre mais de Deus para nos encher. Há sempre mais de Deus para nós sermos imergidos. Mesmo que a gente encontre problemas de admitir ou aceitar que o batismo pode ser uma segunda bênção após a conversão, como muitos acreditam, Deus sempre tem mais que uma segunda experiência para nós. Deus sempre tem mais do que um dia em que você orou e falou em línguas. Deus sempre tem mais do que um dia em que você experimentou do amor e do poder de Deus. E pode ser agora. J. Carson vai dizer aqui pra gente uma coisa muito interessante. Ele é um cara que, assim como eu, não acredita na questão da segunda bênção. Ele vai dizer assim: embora eu não encontre base bíblica para uma teologia de segunda bênção, de um batismo no Espírito Santo em um segundo momento, eu encontro base para uma teologia da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima bênção e assim por diante. Não importa qual seja o número, meu irmão, todos nós precisamos receber poder do Espírito de forma experiencial. Da mesma forma que precisamos depender da obra consumada de Cristo. Nós estamos aqui para não falar de qual é o momento que isso acontece. Porque não se trata de quando isso acontece, mas sim de nos rendermos plenamente à graça e ao poder de Deus em nossas vidas. Não é sobre quando acontece ou se já aconteceu. É eu e você estamos rendidos a essa realidade do encher do Espírito em nós. Eu e você estamos rendidos a permitir que o Espírito Santo faça o que Ele quiser, não o que você acha que Ele pode fazer. Porque o problema nosso é rotular coisas e movimentações segundo o que nós achamos que é Espírito Santo, que não é, ou ignorar coisas que o Espírito Santo faz em detrimento da nossa discriminação. E é por isso que nós não estamos rendidos a métodos, a coisas, a experiências comprovadas. Nós estamos rendidos à pessoa do Espírito. E Ele faz o que Ele quiser, como Ele quiser e se Ele quiser. Nós precisamos do batismo do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Não amanhã, não no próximo culto. Agora. Hoje. Nesse momento. Luiz, feche seus olhos. Se
você puder, estenda suas mãos em posição de receber no seu lugar. Eu vou pedir que os músicos, se puderem, só receber. Depois a gente vê como a gente faz. Mas nesse primeiro momento, todos, sabendo da realidade do conhecimento de Deus e da necessidade do batismo no Espírito Santo, e sabendo que Ele dá do seu Espírito sem medida a homens, mulheres, jovens, crianças, servos, servas, senhores, Ele é derramado a todo aquele que é salvo. Receba do Espírito Santo agora. Permita o Espírito Santo te guiar e te levar a experiências profundas com esse rio de águas vivas que Ele é. Espírito Santo, nós te amamos. Nós confessamos você como Deus aqui agora. Nós não queremos sair daqui apáticos a quem você é. Vem, Espírito Santo, e purifica-nos.